1 Samuel capítulo 7. Vieram, pois, os homens de Quiriate-Jearim, tomaram a arca do Senhor e a levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde o dia em que a arca ficou em Quiriate-Jearim passou-se muito tempo, chegando até 20 anos, então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as Astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Baalins e as Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispá. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disto os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor, e Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então Samuel tomou uma pedra, e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados, e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel lhe foram restituídas, desde Ecrom até Gate, cujos termos também Israel arrebatou da mão dos filisteus. E havia paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano rodeava por Betel, Gilgal e Mispá, julgando a Israel em todos esses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. 1 Samuel capítulo 8. Ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e julgavam em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, mas desviaram-se após o lucro, e, recebendo peitas, perverteram a justiça. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram ter com Samuel, a Ramá. E lhe disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, contudo lhes protestarás solenemente, e lhes declararás qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu, pois, Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe havia pedido um rei. E disse: Este será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre vós: tomará os vossos filhos, e os porá sobre os seus carros, e para serem seus cavaleiros, e para correrem adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servos. Tomará e dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho.
tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de escravos. Então naquele dia clamareis por causa de vosso rei, que vós mesmos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, para que nós também sejamos como todas as outras nações, e para que o nosso rei nos julgue, e saia diante de nós, e peleje as nossas batalhas. Ouviu, pois, Samuel todas as palavras do povo, e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Disse o Senhor a Samuel, dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para a sua cidade. 1 Samuel capítulo 9. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita, era varão forte e valoroso. Tinha este um filho, chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo de que ele, desde os ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. Tinham-se perdido as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho, toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Passando ainda pela terra de Benjamim, não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o moço que ia com ele, vem. Voltemos, para que não suceda que meu pai deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Mas ele lhe disse, eis que há nesta cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado, tudo quanto diz, sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço, porém se lá formos, que levaremos ao homem? Pois o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus, que temos? O moço tornou a responder a Saul, e disse, eis que ainda tem em mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim, vinde, vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje, outrora se chamava vidente. Então disse Saul ao moço, dizes bem, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Quando eles iam subindo à cidade, encontraram umas moças que saíam para tirar água, e perguntaram-lhes, está aqui o vidente? Ao que elas lhes responderam, sim, eis aí o tens diante de ti, apressa-te, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que ele suba ao alto para comer, pois o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa sacrifício, e depois os convidados comem. Subi agora, porque a esta hora o achareis. Subiram, pois, à cidade, e, ao entrarem, eis que Samuel os encontrou, quando saía para subir ao alto. Ora, o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar, dizendo, amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Então Saul se chegou a Samuel na porta, e disse, mostra-me, peço-te, onde é a casa do vidente. Respondeu Samuel a Saul, eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, porque comereis hoje comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Também quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te preocupes com elas, porque já foram achadas. Mas para quem é tudo o que é desejável em Israel? Porventura não é para ti, e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul, acaso não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas desta maneira? Samuel, porém, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à câmara, e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Depois disse Samuel ao cozinheiro, traze a porção que te dei, da qual te disse,
põe na parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua, com o que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque te foi guardado para esta ocasião, para que o comesses com os convidados. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou Samuel com Saul, no eirado. E se levantaram de madrugada, quase ao subir da alva, pois Samuel chamou a Saul, que estava no eirado, dizendo: Levanta-te para eu te despedir. Levantou-se, pois, Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Quando desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós, e ele passou. Tu, porém, espera aqui, e te farei ouvir a palavra de Deus.